Bom, pessoal da nutrição aplicada à atividade física, nós vamos conversar hoje sobre ultra ou macronutrientes. No caso, nós estamos falando dos lipídios, né? Os lipídios, o que são, para que servem, aonde que eles estão. Bem, primeiramente vamos ter em mente que os lipídios se assemelham aos carboidratos, pelo menos na sua estrutura molecular. Nós temos ali hidrogênio, carbono e oxigênio, só com uma disposição diferente dessas moléculas. A outra característica, além dessa insolubilidade na água que ele tem uma atividade importante no nosso organismo, como reserva de energia, por exemplo. A molécula de ácido graxo nós conseguimos extrair, nosso organismo consegue extrair 106 moléculas de ATP, a nossa moeda energética. Então uma função primordial seria como reserva de energia. Nosso corpo absorve esse lipídio e mantém ele de uma forma que possa ser estocado para ser demandado assim que for necessário. A outra na estrutura das nossas células. O lipídio está presente principalmente, como já sabemos, naquela dupla camada lipídica, ou seja, ele está em todas as nossas células do nosso organismo, não só na camada lipídica como em outras estruturas. Bom, nós sabemos também que esses ácidos graxos eles são armazenados em células de gordura e fazemos aquela camada de pós e ela nos protege, nossos órgãos internos contra choques. É um isolante térmico, no nosso caso, nosso corpo utiliza para manter a temperatura, entendeu? E o lipídio também ele participa da construção dos hormônios. E, sim, os hormônios estão lá presentes. Eles são precursores dos hormônios, ou seja, alguns hormônios sexuais, por exemplo, eles não conseguem ser construídos se não tiver lipídio para a sua estrutura. Bem, e os lipídios também têm uma característica, a sua cadeia molecular ela é peculiar se ela for uma cadeia linear. Vamos supor que uma cadeia linear de 16 a 18 carbonos, e essa cadeia ela se chama gordura neutra, né? Que é a mais básica, a mais simples dos lipídios, a gordura neutra, 16, 8 carbono, uma forma linear, é a molécula de glicerol mais 3 moléculas de ácido graxo, seria vamos falar que é a mais simples de todas. E quando essa estrutura desse triglicerídeo ele se junta com uma outra estrutura, no caso uma proteína, nós temos os lipídios compostos. Esses lipídios compostos nós encontramos eles na nossa corrente sanguínea, por exemplo. Ou seja, temos moléculas de LDL, HDL e VLDL. Essas moléculas, como já falei, o lipídio ele não se mistura na água. Então, como é que eu vou transportar esta molécula de gordura pelo meu corpo se ele não se mistura na nossa corrente sanguínea? Nós sabemos que a grande parte do nosso sangue ele é aquoso. Então o que acontece? Essas proteínas elas envolvem esse lipídio e a partir daí ele pode se deslocar na corrente sanguínea mais facilmente para ser armazenado ou ser utilizado em outra parte do nosso organismo, né? Que são lipídios compostos, lembrando, proteína com mais os triglicerídeos, temos lipídios compostos. Já os lipídios derivados, como eu falei, ele não tem essa camada linear, não tem esse formato linear de moléculas. Ele já tem um anel, ou seja, ele se comporta uma forma anelar, né? Suas moléculas estão dispostas de forma diferente, não estão mais naquela fase linear. Estão em cadeias, né? Não estão em cadeias, estão em anéis. No caso aí nós podemos encontrar os lipídios na forma de ácidos graxos, cortisol, que é o nosso hormônio, temos ácidos biliares, como já falei, e os hormônios sexuais. Esses aí seriam, no caso, os lipídios derivados. Não estão mais em uma forma linear, mas estão numa forma de anel, uma gordura em forma de anel. Bom, terminamos a parte da cadeia molecular, sua classificação. Agora vamos classificá-la de acordo com a sua saturação. Bem, quando eu falo de saturação,
eu tenho em mente que esse lipídio, ele tem nas suas ligações covalentes, ou seja, naquelas ligações que eles estão praticamente todas completas, ou seja, essas ligações dessas moléculas, elas não se relacionam com outras estruturas, ficando apenas à disposição do hidrogênio. O que isso acarreta nessa molécula desse lipídio? Ele fica um lipídio sólido, né? No caso, essas moléculas todas ocupadas com hidrogênio, o lipídio fica sólido em temperatura ambiente. É o que nós chamamos dos lipídios saturados. Onde que está esse lipídio? Nas gorduras dos animais, de fonte animal, proteína. Temos peixe, manteiga, ovo, derivados do leite e tal. O que acontece? Essa gordura saturada com essa cadeia toda ocupada somente com hidrogênio, ela fica em temperatura ambiente sólida. O que não acontece, por exemplo, nos insaturados, ou seja, essas ligações covalentes, elas estão livres, né? Aquela camada mais externa da molécula está livre, aquela ligação covalente que elas estão livres, eles podem se relacionar com outras substâncias. Então isso aí faz uma peculiaridade nesse tipo dessa molécula, porque ela deixa essa molécula mais flexível em temperatura ambiente, ou seja, diferentemente das saturadas, que estão totalmente tomadas por hidrogênio, a covalência livre, que associa a outro tipo de material, faz com que essas moléculas se apresentem em estado, em temperatura ambiente, em estado líquido, né? São os óleos vegetais, azeite de oliva, entendeu? Esses são o tipo de lipídio que podemos falar que ele é insaturado. Até aí tudo bem. Bom, mas aí vem a nossa querida indústria alimentícia, né? Que precisa que esse material, essa gordura, essa proteína, vamos dizer, que está na prateleira, fique mais tempo. O que eles fazem com isso então? Eles pegam essa gordura, por exemplo, a gordura insaturada, que seria o azeite de oliva, seria os óleos de canola, essas coisas, e modulam, tiram de posição esse hidrogênio, entendeu? Tira aí daquela posição que ele estava e coloca numa outra posição. Tipo assim, vou mudar e vou me associar, vou ficar mais flexível, mas não é nada disso. É tipo um engano que eu gosto. O que acontece? A indústria com isso faz com que esse alimento fique mais tempo em prateleira, só que isso tem um problema. Apesar dela parecer ter cara, ter cor de uma gordura insaturada, na verdade ela se torna uma gordura saturada, fisiologicamente falando. Isso é uma tragédia que acontece no nosso sistema fisiológico. Vamos supor as nossas artérias, né, que elas têm uma flexibilidade maior, com excesso de gorduras trans, que são essas que eu falei, que ela parece que é insaturada, mas não é. As nossas artérias elas ficam mais rígidas, certo? Esse nosso bom colesterol, ou seja, nosso colesterol de alta densidade, aquele que faz com que fique mais no centro da luz das nossas veias e artérias, ele diminua e, consequentemente, deixe de fazer praticamente a limpeza. E o nosso mau colesterol, entre aspas, que é a proteína de baixa densidade, aumente. E aumentando, o que acontece? Ela fica mais perto do lume do endotélio, ou seja, fica mais perto ali da parede da artéria da veia, e se acumula fazendo com que possa acontecer um entupimento, alguma coisa. Então as doenças coronarianas são muito acentuadas se a dieta do indivíduo for muito forte na parte de gorduras trans. Aí, tanta reclamação, tanta pesquisa, começou a apontar problema da gordura trans, a indústria alimentícia vai e muda. Vamos mudar, vamos botar agora uma gordura hidrogenada vegetal. Beleza. Não é tão ruim como a gordura trans, não deixa o sabor igual da gordura trans,
mas o problema continua. Ou seja, para enganar, para falar que mudou, não mudou foi nada praticamente. As consequências são as mesmas. Entupimento de artéria, arteriosclerose, isso aí continua se acentuando muito se a pessoa ficar nessa alimentação com essa gordura saturada, né? Praticamente é isso. Ou seja, se você quiser ter uma boa alimentação, você tem que reservar pelo menos 10% da sua dieta total de gorduras saturadas. 10% da sua alimentação máxima. Que daria mais ou menos 250 calorias de gorduras saturadas que eu falei. Para você manter, ou seja, 25 a 30 gramas por dia, né? E se você quiser manter uma dieta saudável, você teria que botar assim, super 250 miligramas, né, de gorduras poliinsaturadas, como azeites, óleo de peixe, alimentação de vindas de fontes de proteína, peixes e tal, para poder você ter uma alimentação balanceada. Ou seja, quanto mais você tiver na sua dieta alimentação com proteínas que possam introduzir uma gordura insaturada, melhor. Quanto mais gordura saturada você tiver na sua dieta, você vai ficar cada vez pior. Pelo menos é o que dizem as pesquisas até hoje. Bom, muito obrigado e até a próxima atividade, assim como vamos falar de outro macronutriente.